Olá! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu vou começar essa live aqui surpresa, live surpresa, porque se a gente combina demais nunca dá certo de fazer. Oi, oi, pessoal já entrando. Oi, Gabi, minha comadre, tudo bom? Aí o convidado também entrou, o João já entrou. Gente, essa live aqui eu nem anunciei, eu anunciei o convite, né, mas não anunciei que ela ia acontecer hoje, porque eu não sabia se ia dar pra fazer hoje, então eu achei melhor deixar como surpresa mesmo. Mas a questão é a seguinte, eu chamei o João, o poeta João Marra Signorelli, autor publicado, vou mostrar o livro dele aqui hoje, para falar pra gente sobre uma questão que apareceu na caixinha e que é uma dúvida que eu tenho às vezes aqui, mesmo com toda a prática que eu tenho de ler livro infanto-juvenil, que a pessoa fez a seguinte pergunta. Ela falou, olha, eu fui categorizar os livros aqui em casa e eu fiquei em dúvida com alguns livros se eles eram histórias rimadas ou se eram livros de poesia. E, bom, eu geralmente sano essa dúvida com base em alguns critérios. Eu nunca esquematizei muito esses critérios, mas assim, primeiro você vê o autor, né? Se é um poeta, eu já suponho que o que ele escreveu foi poesia, né? E aí eu vou me orientando assim, mas muitas vezes eu tiro a dúvida com o João mesmo. Eu mando uma mensagem pra ele e pergunto. E aí eu falei, tá bom, então se é uma questão que tá doendo, vamos fazer uma live sobre isso. Ele pode ajudar aí as pessoas a se esclarecerem. Principalmente o seguinte, tem muita gente que acha que qualquer coisa que rima é poesia, né? E aí começa a botar tudo como poesia, né? Aí pega um livro assim da Julia Donaldson, eu vou dar o exemplo aqui, e acha que só porque rima é poesia. E não é bem assim, né? Então hoje o João vai falar pra gente sobre isso. Agora eu queria que o João pedisse para participar, João. Você pode pedir, João? Aí. Opa, Aê! e aí? Tudo bom, João? Tudo bem? Tudo jóia. João, eu quero apresentar para o pessoal que ainda não conhece o seu livro, As Dançarinas Olha de só. Leucoteia. Você lançou esse livro, foi mês passado, não foi? Sim, na verdade foi em dezembro, né? Foi em dezembro, mês passado. Mês passado. João, você tá bem? Tá tudo bem? Eu já tô em fevereiro, né? Eu já tô fazendo as coisas de fevereiro, já tô em Tá sempre à fevereiro. frente, né, João? Eu tô sabendo. Mas então, assim, eu já vi esse livro sendo elogiado por um monte de gente. Então, eu fiz o João prometer para mim que ele vai ler e falar sobre um dos poemas do livro dele no final dessa live. Então, assim, eu não quero fazer isso no começo, porque vai tomar muito tempo e a gente tem que entrar logo no tema. Mas no final, quem ficar, né, essa live vai ficar salvo também, porque eu adoro ouvir o João falando sobre, explicando poemas, né? Eu acho que eu fico só de boca aberta, assim. Eu realmente gosto muito de ver o João falando sobre extraindo as imagens do poema e tudo, então ele vai fazer isso com um dos poemas dele. Eu só queria que você explicasse rapidamente o porquê desse título, até para as pessoas procurarem, né, se interessarem por esse livro. Esse livro não é infantil, né, João? Não. E por que As Dançarinas de Leucoteia? Pois é, existe uma coisa na poesia que geralmente os poetas jovens eles têm que evitar isso, são as antíteses de Petrarca, né? Assim, porque geralmente quando o poeta vai falar sobre amor, vai falar sobre esses temas mais sentimentais, ele começa a usar antíteses que são assim, eu estou feliz, mas eu estou feliz em minha tristeza, eu estou triste em minha felicidade, eu estou acalorado e sentindo frio, coisas assim, sabe? São, são antíteses que vêm lá do início do Renascimento, com Petrarca, o Camões, com Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver e tudo. Só que esse tipo de relação dúbia, ela, ela não é uma coisa simplesmente do estilo literário, ela está nas coisas. Né? Nas coisas mesmo a gente vê uma relação dúbia. E no título do meu livro, eu quis expressar essa relação dúbia a partir de uma personagem chamada Serena Leucoteia.
que, por um lado, né, é a deusa Leucoteia, né, assim, ela tem as características da deusa Leucoteia, que é a deusa protetora dos marinheiros. Ela fica no mar, né, o mar é um negócio revolto, um negócio dentro que é muito ligado à lua, muito ligado às nossas emoções, né? Então, assim, ela é a deusa protetora dos mares e as sereias, né? Que são criaturas que ficam no mar, elas ficam voando lá em cima do mar, e que são criaturas ruins, né? São criaturas que, se você ouvir o canto delas e pular no mar, você vai embora. Então, eu quis colocar nessa personagem essa relação dúbia de modo que não ficasse clichê, de modo que não ficasse muito senso comum. Como, como na vida nada é uma coisa exata, né? Assim, tudo entra dentro do mundo meio que se desfazendo, né? Assim, meio que se decompondo. A decomposição de Serena Leucoteia são várias dançarinas, né? São várias personagens, né, relacionadas a, a essa personagem principal. Por isso que o título do livro é As Dançarinas de Leucoteia. Maravilhoso, maravilhoso. Isso, a sua explicação me lembra, eu estou lendo o Chapéu do Mago lá do Ítalo, né? E aí ele fala a diferença entre um símbolo e uma alegoria, né? E ele dizendo que Sim, a sim. alegoria sempre precisa ser explicada, né? Porque ela é uma criação, né? Teve uma mente que criou uma alegoria, e aí, se você não tem os elementos que o poeta teve, no caso, né? Se você não Sim, conhece sim. os elementos, você não vai entender a alegoria. Então, daí a necessidade da explicação. Seja alguém explicando, seja um outro livro explicando, enfim. Sim. Então, é isso. Muito bom. Vamos deixar a leitura do poema do seu livro para o final. Pro final. Fiquei morrendo de curiosidade já de ver a explicação do poema. Gente, vocês compram o livro do João pelo link da bio dele, tá? Então, terminando essa live, corram lá, comprem o livro dele e vocês vão ver o que é, assim. Quando eu leio esses poemas, João, eu falo assim, caramba, é aquele cara que vem aqui em casa, senta ali, toma um café. É muito legal. João, eu me lembro que a última vez que você veio aqui em casa para fazer a seleção dos livros de poesia para o bônus do curso, né? Quem não sabe o que eu estou falando, é o curso Horas Incríveis de Leitura em Voz Alta para Crianças. Tem um bônus lá que é do João, que, aliás, a gente precisa gravar o bônus, né, João? A gente vai gravar. Sim. E aí eu dei uma pilha de livros de poesia para o João, para ele selecionar os que seriam os livros do bônus. E esse livro aqui estava lá no meio, né, esse Mil Pássaros aqui, da Ruth Rocha. Só para vocês conhecerem aqui o que tem dentro desse livro, tem algumas histórias da Ruth Rocha que já tem publicação individual. Então, por exemplo, A Primavera da Lagarta, A Arca de Noé. Esse Arca de Noé é da Ruth Rocha, tá? Não é do Vinícius Moraes. Nosso Amigo Ventinho, Bom Dia Todas as Cores, Romeu e Julieta, Mil Pássaros pelo Céu, Lá Vem o Ano Novo. Essas são as histórias que tem dentro desse livro. E se você olhar o formato do texto, você vai falar, isso aqui é um poema. Batendo o olho aqui, né? Você fala, é um poema. E aí o João pegou e tirou o livro da seleção. Aí eu falei, esse aqui você não vai falar? Ele, não. Eu falei, então por que você não vai falar desse livro? Aí ele explicou por que ele não incluiu esse livro na seleção. Por que você não incluiu, João, esse livro? Com essa questão do isso que é um poema, se eu olho e vejo que é um poema, isso é uma dificuldade que eu vejo muito na nossa própria formação do ensino médio, que é onde a gente devia aprender sobre esses princípios básicos, né? Eu tava vendo no YouTube várias aulas de ensino do primeiro ano de ensino médio. E que é quando o professor explica o que é verso, o que é essas coisas, né? E os professores, em geral, eles explicam o verso da seguinte forma: ó, o verso é aquela linha que vai até certo ponto e depois volta. Ele vai ali até certo ponto e depois volta. Aí você fala assim, não, mas isso aí você está explicando o verso pela representação gráfica do verso. E não pelo o que é um verso, né? O que é um verso de fato, né? Bom, o que é um verso, eu vou explicar na aula do bônus, né? Assim, eu vou deixar para lá, né? Assim, mas a gente pode
a gente pode dizer que o verso é uma das características fundamentais da poesia, mas não só o verso, né? A poesia ela é do gênero lírico. Então, assim, o objetivo dela é, é fornecer um- uma representação daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, etc. É uma representação e não falar sobre aquilo. Então, assim, falar sobre alguma coisa é coisa da prosa. Então, assim, eu sei lá, eu tô aqui me sentindo triste, eu vou falar sobre a minha tristeza, isso é coisa da prosa. A poesia, ela quer representar aquilo. Ela quer representar as emoções, ela quer representar o que a gente está sentindo. Isso não significa que a poesia não possa contar uma história, né? Eu separei aqui um poema do Camões que conta uma história e é um poema, né? A poesia pode contar a história, a poesia pode usar de todos os recursos que a prosa tem, só que ela tem essa algo a mais. Esse Ela é algo a tem mais. essa. Ou seja, eu vou pegar um trechinho aqui. Às vezes a pessoa que está ouvindo não conhece esse livro. Eu vou ler, abrir uma página aleatória aqui, só para vocês entenderem o que o João está falando. O que é simplesmente contar uma história, mesmo que você conte em verso, né? Mas que é uma história em prosa, e o que seria uma poesia. Na pracinha da floresta, saindo da capelinha, vinha o senhor louva-a-Deus, mais a família inteirinha. Ele é um senhor muito sério, que não gosta de gracinha. Bom dia, camaleão. Que cor mais escandalosa. Parece até fantasia para baile de carnaval. Você devia arranjar uma cor mais natural. Veja o verde da folhagem, veja o verde da campina. Você devia fazer o que a natureza ensina. O, o, Quando a gente termina de ler esse Bom Dia Todas as Cores, o que a gente tem realmente na cabeça é uma historinha que foi contada, né? Hum, Aquilo não tem um segundo nível, assim. O que está dito é como se fosse assim, tudo se exaure no que foi dito mesmo, né? sim, Então, não permite interpretações em várias camadas, né? Você explorando ali os símbolos, né, que aparecem e tudo. Então, isso aqui é uma prosa rimada. Então, foi por isso que o João tirou esse livro da seleção, né? sim. E aí, eu selecionei uma série de assuntos aqui para a gente para eu não me perder, principalmente eu, né? Então é o seguinte, João, você tinha me falado uma coisa antes que eu queria que você falasse de novo aqui. Você falou assim, o critério de distinção entre uma história rimada e o que é um poema, né? Então você lembra que você me falou isso no WhatsApp? Sim, é transmitir e representar uma impressão, né? Não Isso, só. a palavra-chave era impressão. É isso que eu estava lembrando. Tentando lembrar. Então, a poesia, isso aí eu me lembro, o Olavo sempre cita essa definição, eu não me lembro de quem que é É impressão de do impressões. Expressão de Benedetto impressões. Croce, do Então é livro isso. Poesia. A poesia, ela tem necessariamente várias camadas, né? E a história rimada é uma prosa, ela é prosa, só que o fato de ter rima não a transforma em poesia, né? No final dessa minha sequência de assuntos, eu vou fazer um quiz com o João, tá, pessoal? Eu vou mostrar uns livros para ele vai dizer, vou ler um trechinho e aí ele vai dizer se é história rimada, se é poesia. Tá tudo no esquema aqui. Ok. Uma dúvida que muita gente pode ter, João, é assim, a diferença é uma dúvida bem tipo, vulgar, assim, a diferença entre poesia e poema. Fala um pouquinho pra gente qual que é a diferença. Bom, pra gente usar essas palavras sem errar, tem uma regra básica. Quando a gente se refere a um texto, a unidade do texto, um soneto, um livro a gente fala o poema, né? Então, assim, eu vou ler o poema, né? A gente nunca fala eu vou ler, eu nunca diz eu vou ler a poesia. Assim, eu vou ler a poesia tal, vou ler a poesia. Não, eu vou ler este poema, vou ler o poema tal, vou ler. Quando a gente fala da obra completa do autor, a gente fala a poesia do autor. Então, assim, se eu disser, eu vou ler a poesia de Shakespeare, significa que eu vou ler a obra completa de Shakespeare. Uhum, Eu vou ler a poesia de Carlos Drummond de Andrade, eu vou ler a obra completa de Carlos Drummond de Andrade. uhum.
E também a poesia pode se referir à arte, né? Ao ofício, né? Sim, sim. É justamente por isso que quando a gente fala eu vou ler a poesia de Shakespeare, a gente está se referindo à obra completa de Shakespeare, porque a gente está referindo à arte de Shakespeare. Então eu estou me referindo ao todo daquilo. Assim, eu estou me referindo àquilo que é poético do Shakespeare. Eu vou ler tudo, né? O poema é a unidade, né? Assim, é a unidade da coisa. A gente também pode dizer poesia no sentido do efeito que o poema causa. Então, eu vejo uma coisa escrita e aquilo tem um efeito de poema, a gente pode dizer que aquilo é poético, né? Assim, que a gente pode dizer que naquilo há poesia. Aí já é uma ampliação de sentido dizer, por exemplo, que existe poesia no sol, poesia na lua, né? Assim, não tem língua no sol, né? Então não tem propriamente poesia no sol, mas a gente amplia o sentido, né? E diz, essa música é muito poética, né? Assim, coisas assim. Causa impressões. Causa impressões. João, eu vou te mostrar alguns livros e você vai me dizer se são prosa rimada, história rimada ou se são poemas. Todos os livros que eu vou mostrar, com exceção de um, são livros que eu já indiquei e estão nas listas do curso também. Então, para o pessoal que está assistindo, né? Vocês vão localizar esses livros lá na lista. O primeiro que eu quero falar é o Pé de Pilão. Para quem não conhece, tem duas edições. Tem essa aqui, que é a mais nova, e tem essa que é a mais antiga. Com ilustrações melhores. Eu não gostava das ilustrações desse aqui. Aí publicaram este. Aí eu passei a gostar mais desse. É a força do negativo, né? Você vê, nunca diga nunca, né? Então, esse aqui é um livro que eu indico para faixa etária de 2 anos. O pessoal acha cedo, mas é porque, assim, você não precisa ler inteiro, tá? Você vai ler o livro para criança, você não precisa ler ele do começo ao fim, muito menos se for um poema. Então, esse livro foi foi o primeiro livro que eu percebi que a minha filha estava aceitando melhor a leitura em voz alta, então para mim é um marco desse livro aqui. E ela tinha 2 anos e pouco, então por isso que eu indico ele para a faixa de 2 anos. Mas eu indico por causa da sonoridade desse livro, né? Não é tanto por causa da história, é uma história longa, né? Mas então eu vou ler só os primeiros versos aqui, e aí o João vai falar pra gente se isso aqui é um poema ou se é uma história rimada. É bem longo, tá? Tudo isso aqui é um poema só, uma obra só, né? Então ele começa assim. O pato ganhou sapato, foi logo tirar retrato. O macaco retratista era mesmo um grande artista. Disse ao pato, não se mexa, para depois não ter queixa. E o pato, duro e sem graça, como se fosse de massa. Olhe para cá direitinho, vai sair um passarinho. O passarinho saiu, bicho assim nunca se viu. Com 3 penas no topete e no rabo apenas 7. E como enfeite ele tinha, um guizo em cada peninha. Fazia tanto barulho que o pato sentiu engulho. Pousou no bico do pato. Eu também quero retrato. No retrato saio eu só, para mandar a minha avó. E aí vai. Aí ele é escrito assim, né? Quem não tem o livro conhecer por dentro, ele é escrito assim. E aí, João? É uma historinha que ele está contando, né? Mas isso aqui Isso é aí um poema? isso é uma parlenda, né? Aquelas historinhas que são muito habilidosas e que vão trocando os personagens e que vai tendo um todo, uma coisa assim. Isso, ele tem. Eu lembro de ter lido esse livro aí na sua casa, e ele tinha umas figuras de linguagem, umas coisas muito interessantes, assim, umas coisas que são poéticas, né? Assim, que evocam o sentimento de poesia. Mas ele tem ele não passa impressão. Assim, quando a gente lê esse livro, não passa essa coisa de uma impressão autêntica, né? Assim, de nossa, eu tenho uma percepção aqui das coisas que eu tô olhando aqui, né? Assim, isso não tem. Então eu acho que ele está mais para uma parlenda, para uma contação de história, para uma coisa assim, do que propriamente para poesia, para um poema, sabe? Uhum.
É. Engraçado que eu, antes de pensar sobre isso, eu sempre guardei esse livro na prateleira das histórias, dos livros ilustrados, ilustrados longos, né? Eu bati o olho nesse livro, eu não pensava assim, poesia, vou ler poesia para criança. Mas ele tem elementos poéticos, né? Ele tá meio numa área cinzenta, assim, né? Mas se tiver Uhum. que categorizar esse livro, seria um ilustrado longo, pelo meu critério lá de que ilustrados longos levam mais de 10 minutos para serem lidos, né? Para criança. Tem um aqui, eu vou deixar para o final, esse aqui. Aí eu trouxe um aqui que é bem evidentemente, assim, a categorização dele é bem evidente, que é esse aqui. É a história que eu falei. Muita gente acha que porque tem rima é poesia, né? É poema. Esse livro é rimado, mas eu vou ler um trechinho para vocês verem aqui, ó. Por exemplo, quando o macaco fala: minha mãe não é tão grande, não tem tromba nem presas afiadas, e suas patas não são tão pesadas. Quando enrola a cauda, fica bem elegante. Aí, não se parece nem um pouquinho. Minha mãe não desliza pela floresta, nem põe ovos no ninho. E minha mãe tem mais pernas do que esta. Veja, se você olhar só pro formato aqui, você vai falar, esse aqui é um poema. E rima, então, selo, poema, pá, né? Mas não é. Isso aqui é uma história rimada, não passa impressão nenhuma, é uma história divertida, né? Tudo mais é história rimada. É entretenimento, né? Então, Assim, é uma coisa. É legal, assim, não quer dizer que seja ruim, né? Não quer dizer que seja uma coisa. é, Só distinção de gênero. E a questão das rimas tem toda a importância como eu sempre digo, né, as rimas, as aliterações, elas servem para a criança como se fossem ênfases na linguagem oral, né, sublinhados, assim. Então a criança toma mais consciência das palavras, né, os sons finais das palavras, porque as rimas são coincidências de som no final das palavras, né, então toda essa questão fonológica está sendo trabalhada, só que assim, não é poesia. Né? Tem um aqui, que até para mim foi uma surpresa, porque o Carlos Drummond de Andrade me enganou. Esse aqui, ó. Gato pra cá, rato pra lá, da Silvia Ortoff. Eu classifiquei esse poema nas listas, inclusive, João, como poesia. Mas foi culpa do Drummond. Então, assim, ele me confundiu. Eu classifiquei como poesia e o João, hoje, eu conversando com ele, ele disse que isso aqui tá mais para história rimada do que para poesia, né? No começo desse livro tem esse do Carlos Drummond de Andrade, que ele diz assim: gato pra cá, rato pra lá é das fábulas poéticas mais encantadoras que já vi. Exala afetividade, graça, compreensão ideal de vida. E o livro, ele tem esses versos aqui em cada página. Cada página tem poucos versos, né? Era um gato muito viajado, que andava pulando por sobre o telhado. E encontrou, de repente, de cinza vestido, um ratinho choroso que estava perdido. O gato, de fato, que não gosta de rato, quis morder, quis pegar seu eterno inimigo. Mas o rato cinzento parecia alguém tão sozinho, coitado, sem ter ninguém, que despertou no gato uma certa tristeza, vendo o rato chorando naquela fraqueza. Aí a história vai, né? Aí daí vem a lua, e a lua seduz o gato, e o gato para de olhar para o rato e passa a olhar para a lua, e o rato vira um morcego. Né? Então, o João acha que isso aqui é uma história rimada. Não é, João? Pela mesma razão que você já explicou, isso aqui não passa uma impressão, não é isso? É. Não é, João? Pode ser Deu uma que travada. deu uma travada. Epa. Aí, voltou. Está cortado. Pode ser que no geral exista uma impressão que eu não tenha percebido aí. Só que até onde eu consigo ver, a coisa tá mais para uma historinha, né? Assim, uma historinha Parece que o ali. Drummond era um cara legal, né? Que ele saía elogiando, assim. A história da literatura tá, assim, do século XX, tá cheio de elogio do Drummond. Assim, Drummond mandava. Você vê a Cora Coralina, né? A Cora Coralina, É verdade. ela recebeu ali um elogio do Drummond e virou ícone. Assim.
da poesia goiana. Todo mundo em Goiânia tem que ler Cora Coralina por causa do Drummond. É, Então, o ele. Carpo fala no. Acho que é no Compêndio de Literatura Brasileira, ele fala assim que em nenhum outro país você encontra tanta. Distâncias tão grandes entre o elogio e o escárnio, né? Assim, não, esse poeta aqui é gigante, ele é gigante. Aí vem o outro e fala, não, ele é um lixo, ele é um poeta. No Brasil isso é comum, né? Então, enfim, eu vou considerar como história rimada. Aliás, ele já estava na minha prateleira de história rimada, mas eu tinha essa dúvida por causa dessa página aqui com a declaração do Drummond, entendeu? Era isso que me deixava assim, epa, né? O que é isso? Gente, também a gente tá falando isso, não Em é assim pra livro você. infantil. Uhum, pode falar. Você termina. Então, a gente está falando sobre esse assunto, não é assim para Não, você ficar super preocupado, né? Ai, meu Deus, eu li tal coisa para o meu filho achando que era poesia e era história rimada, e agora, meu Deus, estraguei a educação do meu filho. Calma, né? Isso aqui é só para você ter uma clareza sobre, especialmente sobre a natureza da poesia, para não sair achando que tudo que está em verso é poesia ou tudo que rima é poesia, né? uhum. Tem Mas diga assim. aqueles livros do Letria, né? Aquele do avô, né? Que conta a história pro seu neto. Eu vou até ler esse livro no bônus, né? Que você vê a impressão que ele passa ali, né? Assim, você vê todo, assim, aquilo ali parece o sentimento da saudade, o sentimento olha, uma hora eu vou morrer, eu não vou estar mais aqui, né? Assim, Exato. aquilo parece uma condensação daquilo, né? Assim, dentro do poema. Não é só contar uma historinha, aquilo ali tem Exatamente, uma exatamente. carga. E essa impressão é tão forte que você olha o livro e você já sente aquele negócio de novo, né? Eu, eu, eu sou muito encantada É, com esses dois livros do Letria, tanto esse quanto os versos para os pais lerem aos filhos em Noite de Luar também, que eu gosto bastante. A gente tá falando aqui do bônus e o curso não. A gente não tá em fase de pré-lançamento, o povo fica, pra que você tá falando do bônus se eu não vou poder comprar? Inscrevam-se na lista de espera, que aí, próxima vez que a gente lançar o curso, vocês não vão perder, tá? Porque esse bônus do João, eu até brinquei com ele, João, esse bônus seu vale 10 mil reais, assim, tranquilo, só que eu não vou te pagar nada, entendeu? Depois a gente conversa, João, depois a gente conversa. João, tem esse último que eu queria que você falasse, aqui, a História de Inês de Castro. Eu nunca indiquei esse livro porque eu não considero ele adequado para a faixa etária até 4 anos, que é a faixa etária que eu abordo no curso, né? E que geralmente eu estou falando mais sobre essa faixa etária, né? Porque é história, né? Então, assim, a criança precisa conhecer quem é Dom Pedro, né? Essas personagens históricas, então eu deixei de fora. Mas o cordel, esse aqui é um cordel do Fábio Sombra. O cordel é muito presente, assim, eu acho que são uma ótima opção para você ler para criança, porque é uma sonoridade muito atraente e, né, e é gostoso de ler e tudo. E aí eu queria que você falasse pra gente, João. Eu não lembro se eu te mandei fotos desse aqui por dentro. Mandei, né? Você chegou a ver por dentro esse aqui. Eu vou ler um trechinho para vocês, né? Para vocês conhecerem o cordel. Ele é sempre assim, inverso, né? Então começa assim. A Dom Pedro, real herdeiro, prometeram uma donzela, Dona Constança Manuel, nobre dama de Castela. Rica sim, porém sem graça, nem formosa nem tão bela. Mas isso, naqueles tempos, costumava acontecer. Casamentos que selavam alianças de poder e casais jovens se unindo sem vontade e sem querer. Quando Pedro viu sua noiva, não sentiu muita alegria. Gostou sim de Inês de Castro, uma jovem loura e esguia, que era aia de Constança e dama de companhia.
Triste o moço foi pro altar, sem gostar de sua constância. Pedro amava a bela Inês e nutria a esperança de um dia unir-se a ela com casório e com aliança. Além do que o tema não é nem um pouco infantil, né? Mas vamos nos ater só à forma, né? Isso aqui é um poema ou é uma história rimada? Isso é uma história rimada, isso é o nome desse gênero é romance, né? Assim, isso era muito comum na Idade Média, né? E é daí que veio o romance normal mesmo, né? Assim, essas histórias que eram contadas, elas eram rimadas, elas tinham essa estrutura, né? Veio para gente na poesia popular, no cordel nordestino e tudo. Mas isso aí é uma grande história rimada, uma história rimada excelente, né? Assim, mas é história, né? Assim, Uhum. é o princípio do nosso romance, né? Exato, é. Eu me Assim, lembro muitos anos é atrás. Pode é falar, gênero João. épico, não é gênero lírico. Aí. Eu me lembro muitos anos atrás, eu fui ler um livro chamado Aspects of the Novel, do Edwin Muir. E aí eu me lembro que eu vi a palavra romance lá, romance, e assim, eu na época, assim, né? A gente com a nossa cultura literária adquirida na escola, a gente não fica sabendo das coisas que importam, né? Aí eu não sabia da origem do romance. Romance, pra mim, era tipo um livro da Jane Austen, né? Isso pra mim era romance. E aí, tá aí, né? A origem dos romances, né? Que a gente chama hoje de romance, são esse tipo de história aqui, né? Hum. Então, João, acho que tá na hora ideal de você fazer aquilo que você prometeu que ia fazer, de pegar um poema do seu livro, ler. Eu não sei se eu leio, eu não sei se você lê, eu acho que é melhor você ler. E aí? Deixa eu ver, eu lembro que tava aqui. Não. Qual foi mesmo o. Qual foi mesmo o poema que. Tá em qual É página? o página 46. Uhum, tá. Não, mas depois você tinha lido Página outro. Outro, não 46. era não? Era esse mesmo? O... tem um que eu Tá. tinha mandado. Era esse aí. Vamos lá. Vamos lá. Você tá me ouvindo bem? Até porque parece que Sim. tá cortado aqui. Tá tendo um pequeno delay, só que parece que é de vez em quando. Você lendo num fluxo contínuo não vai dar problema, não. Ok. Então, assim. Nas mãos de Rara havia o tabuleiro em que a música embala um carrossel. Era a voz da mulher que lhe estendeu as mãos este o jogo derradeiro. Você dormira, e um súbito aguaceiro de certo Pégaso se desprendeu. Desperto então, não sabe se do céu as mãos o chamam para qual luzeiro. O que eu direi? Se entrecerrar os olhos, verá que ela parece bailarina, que os quer na luz da palma antepassada. Não caia nessa, meu irmão, recolha-os. Tape os ouvidos, já que peregrina a música gentil e a cavalgada. É isso E aí, aí. João? O título desse poema é A Quadra da Távola. O título desse poema, ele isolado, ele não faz muito sentido sem os outros poemas do livro. Uhum. O poema é aquela coisa que eu tinha dito antes sobre as antíteses de Petrarca, né? Ela usar as antíteses de Petrarca geralmente é uma coisa ruim, porque elas são muito batidas, né? Então, poemas como Amor é Fogo que arde sem se ver, eles geralmente eles são muito, eles caem muito na questão do clichê. O desafio, então, é utilizar essas coisas sem que tenha a impressão do clichê, a impressão de que existe uma coisa fácil, né, acontecendo. Então eu fiz a personagem Serena da Coteia nesse poema
A personagem chama-se Hara, né? Assim, é um desdobramento, é uma dançarina de Leucoteia. O nome. Vixe, caiu aqui, ó. O, o nome Hara, ele vem desse quadrado mágico que está na capa do livro que eu tinha feito, em que há já uma oposição entre Hara e Dado, né? Nesse quadrado mágico. E, e o personagem do livro, ele, ele dorme, né? Você vê que na segunda estrofe ele dorme, começa a chover, ele acorda e não sabe se do céu, né, a Hara, que é essa entidade, chama ele para qual luzeiro, para o sol ou para a lua, né? E aí o eu lírico do livro, quem tá contando a história, volta pro personagem falando, bom, e o que eu vou dizer? Né? Assim, o que eu vou dizer para você? Né? Assim, parece uma coisa boa, né? Mas não vá. O que isso Uhum. passa? Uma impressão. Ela não passa uma lição de moral, ela não passa uma lição de vida, ela passa uma impressão sobre um aspecto da vida, da nossa experiência, que é a ambiguidade da beleza, né? Assim, a beleza ela é chamativa, a beleza convida, mas e aí? Ela está convidando para onde? Ela está indo para onde? Perfeito. Eu vou reler. Agora eu gostaria de reler para vocês verem o que é o poema depois que o João explica. Então, nas mãos de Hara havia o tabuleiro em que a música embala um carrossel. Era a voz da mulher que lhe estendeu as mãos desde o seu jogo derradeiro. Você dormira, e um súbito aguaceiro de certo Pégaso se desprendeu. Desperta então, não sabe se do céu as mãos o chamam para qual luzeiro. O que eu direi? Se entrecerrar os olhos, verá que ela parece a bailarina que os quer na luz da palma antepassada. Não caia nessa, meu irmão. Recolha-os. Tape os ouvidos, já que peregrina a música gentil e a cavalgada. É viagem minha ou esse final lembra Ulisses? Que tem de se amarrar para não ir junto com as sereias. As sereias, né? Porque a música tá lá, né? Indo Tapa os ouvidos. no ouvido dele, né? Uhum. Também essa coisa dos cavalos, né? A coisa começa dentro de um carrossel, sai um cavalo do carrossel, vira um Pégaso, do Pégaso sai a chuva, né? Então, assim, são imagens que, que determinam a força, né? Que tem a impressão frente à beleza, né? Assim, começa como, né, não, é um carrossel, depois o carrossel vira um cavalo, depois vira um Pégaso, Carrossel depois, tão inofensivo. sim, exatamente. Que tá em cima de um tabuleiro, né? Assim, Uhum. uma coisa. Tá aí, gente. Esse é o João. Então, esse é o livro dele. Link da bio do João. Vocês compram As Dançarinas de Leucoteia. Aí vocês podem lotar o direct dele falando: João, me explica o poema tal. Aí façam isso com todos os poemas do livro. Aí o João vai ser obrigado a gravar lives explicando os poemas dele e a gente vai ter um tesouro, né? Olha só, eu acabei de dar uma excelente ideia. Se fosse você, eu, eu faria isso. Tá Então, certo. gente, essa foi a nossa live. João, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Assim, eu te fiz esse convite acho que 00:40 por aí. Você me respondeu 1h30 e deu certo, tá vendo? Não pode combinar as coisas com muita antecedência, Deu porque não dá certo. certo. Não pode. Então tá bom, João. Eu que Gente, agradeço e, assim, é sempre uma honra. a honra é minha. Gente, eu não consegui ler as perguntas, tá? Me perdoem aí, vocês interagem tudo e eu acabo não respondendo. Poxa vida, não. Pelo menos alguma coisinha eu vou tentar ler aqui, peraí. Maldade com as pessoas também, né? As pessoas ficam escrevendo aqui e depois não lê nada. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, tá, gente?
Ah, se vai ficar salvo, vai ficar salvo. Bom, acho que só muitos comentários, assim, de pessoal gostando, curtindo pra caramba. Mas então tá bom, João. Muito Ó, a obrigada mais uma Raíssa. Oi, vez. Raíssa. Ah, a Raíssa tá aí? Ah, a Raíssa tá Tá aí. aqui. Legal. Então tá bom. Beijo, beijo para vocês. Beijo para vocês, João. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo. Até a próxima.